Então, é a lição número 58 do Pão Nosso, contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbolos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Então, que nós possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a São Francisco, mentor da nossa casa, que possamos entrar em sintonia com essas energias do bem, para que possamos estar abertos aos ensinamentos que hoje vão nos ser transmitidos. Muito obrigada, que assim seja. Bom, né? Dá vontade de ficar mais de olhinho fechado, vibrando nessa energia, né? Página boa de se ouvir, né? Pela manhã, estava ontem assistindo. Vocês já viram um documentário no Netflix falando como chegar aos 100? Sim. E aí é interessante. E vai para quem não assistiu, né? É um pesquisador que vai falando das que eles chamam de zonas azuis. Quais lugares no mundo inteiro existem pessoas mais longevas? E aí a proposta é de estudar, né, a longevidade, o que faz as pessoas viverem mais, né? E ele vai agregando algumas coisas, né, que são incomuns nessas algumas áreas, né? Que tem na Itália, no Japão, tem nos Estados Unidos também uma área assim, e aí ele vai depois fazer um trabalho onde ele vai tentar instituir em algum lugar, que a proposta é como trazer mais zonas azuis, né? Como criar esse espaço, né, de pessoas com maior longevidade com qualidade de vida, né? Que aí vai implicando em muitas coisas. E aí bacana, né? A gente perceber as descobertas de como que, e por que eu tô falando isso, né? Que aí eu lembrei aqui da página, como que as coisas que estão implicadas nesse processo, né? Aí ele encontra nesses muitos lugares a implicação do propósito, né? De qual é o meu propósito em estar aqui?
Em muitos desses lugares as pessoas acordam, se levantam, porque tem um propósito, né? Elas levantam da cama, eu tenho que seguir meu propósito, eu tenho que realizar meu propósito, e ele vincula também um pouco disso do propósito à sua fé, né? De como que a fé dinamiza muitas vezes o meu propósito, né? E aí outras, a questão da alimentação, a questão da atividade física, mas é interessante a questão da atividade física porque ele nem fala de ir para academia. Nesses lugares as pessoas, um lugar específico tem isso, mas outros não. É o caminhar, o mexer na horta, o preparar as suas coisas, isso todos os dias já dinamizam a questão física, assim, né? Coisas que às vezes aqui a gente sai de um transporte, entra em outro, senta tal, e aí é o liquidificador que faz, é a máquina que faz, é não sei o que faz. E a gente vai fazendo menos, né? Mexendo menos com as nossas mãos, mexendo menos com o nosso corpo, mexendo menos, enquanto que em outros lugares não, tudo tem que ter atividade que não é de alto impacto, mas é ir lá, mexer na horta, colher, ir lá, fazer a comidinha, tá tudo pronto, né? É danado isso, né? Que às vezes, uai, que bom, tá tudo pronto. Pega do congelador, bota no micro-ondas. E como que às vezes a gente vai perdendo. Olha que coisa danada, gente, né? É bom a gente parar e pensar uma lógica nova, assim, né? De o que eu ganho e o que eu perco, né? Nessas histórias, e como que eu posso fazer um equilíbrio dinâmico a meu favor, e não contra mim, e que não é contra ninguém também, né? Então fica a dica aqui, bem interessante a gente poder olhar. Eu acho que é chegar aos 100, se colocasse como chegar aos 100, uma coisa assim. E aí é bem bacana porque mexe aqui, né, com a gente, assim, eita, será que eu vou chegar aonde? Desse jeito que eu tô, né? E nos questionamos, a proposta é essa, né, que traga um tantinho mais de questões para que a gente possa estar alerta no que eu estou fazendo, né? Hoje de manhã eu levantei, meu Deus, qual é o meu propósito? Porque eu vou dizer que para mim é uma questão, assim, né, o levantar da cama, não levanto, uau, bora! Fico olhando aquelas pessoas, né, tem gente que pula da cama e diz, bora, gente, começou o dia, uau! Eu digo assim, gente, será que uma transfusão de sangue ajuda, permite? O que você toma, criatura, né? Eu sou mais lenta de manhã, né? Levanto devagar, mais para um lado, é agora mesmo, mais para o outro, né? Esse é o meu ritmo, mas eu preciso ter mais vontade ainda, né? E eu levanto, qual é o meu propósito? E uma das minhas propostas é um trabalho com despertar de consciência, né? Começando pela minha, né? E aí, por isso a gente está aqui hoje. E a proposta é a gente estudar a Lei de Igualdade. Quem aqui já estudou a Lei de Igualdade do Livro dos Espíritos? Pessoal aqui estuda? Tem um estudo dos Livros dos Espíritos? Ah, legal. E aí a Lei de Igualdade está no capítulo 9. E aí começa, eu trouxe aqui a proposta da gente poder estar estudando juntos hoje, o quanto a gente pode aqui, né? E aí começa perguntando, perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, né? Bom saber disso, né, gente? Porque que curioso que dentro da nossa cultura, às vezes a gente faz diferenças, não faz? E faz com muita facilidade, né? O que eu posso, o que eu não posso. O que eu tenho direito, o que eu não tenho direito. E como é assim, né, incutido, eu fico pensando de uma forma mais drástica, até a mim mesma. Vocês sabem que eu gosto de me colocar, né, nas palestras, de dependendo do lugar, ou dependendo do que se tem, ou dependendo do que se fala, a gente se sente meio inadequado, não é? E eu fico pensando se essa inadequação ela pode ter 1 milhão de causas, né? Mas se a gente para e diz, ué, se eu estou aqui, é porque eu tenho que aprender alguma coisa com isso? Eu não estou nem menos nem mais que ninguém, porque os espíritos respondem. Aqui são todos iguais? Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos.
A gente costuma dizer, né, o sol brilha para todos. Tem sol que brilha diferente para alguma pessoa? Tá aí nesse céu que é de todos, sobre todos, né? E aí é assim também entre nós. E aí, dentro dessa questão cultural, isso que a gente precisa estar atento, né? Eu fui assistir com uma amiga aquele filme, eu e o nome das coisas que eu esqueço, que é do Lázaro Ramos, não sei se vocês viram há pouco tempo, agora já não está mais em cartaz, já tem um tempo, mas que falava bem da questão do racismo, assim, bem clara, né? É um filme bem instigante, assim, que mexe com a gente, com a dinâmica. E aí fui assistir com uma amiga, e no final, essa amiga, uma amiga negra, assim, né? Eu abracei ela, falei, ai, amiga, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você e de compartilhar essas coisas, assim, né? De despertar de consciência, de mudar o nosso olhar, de estar alerta, assim, né? Foi interessante, tinha uma passagem no filme que falava assim, vocês estão aí, porque tinha essa coisa, né, do branco e do negro, e aí no samba do crioulo doido, aí o cara responde, e você na valsa da branquela, como é que é? Na valsa da branquela histérica, uma coisa assim, né? E aí coisas que a gente vai reproduzindo sem nem se dar conta, né, do que é aquilo, porque a gente já naturalizou, né, aquela coisa aí, às vezes, vocês estão de mimimi, fica colocando, mas para e pensa, por que não? Por que a gente não fala diferente? Por que fala desse jeito e de forma tão natural, né? E aí, por que eu estou contando isso tudo? Porque no final, depois desse compartilhamento com essa minha amiga, tinha uma outra pessoa lá que começou a compartilhar com ela. E essa pessoa contou uma experiência dela no aeroporto, que estava ela, também uma mulher negra, com seu marido, só que o marido tinha se afastado por alguma razão, tinha ido a fazer alguma coisa, e ela estava com o filho dela, um filho bem novinho, tinha nascido há bem pouco tempo, e aí se aproximaram policiais, desconfiando de qual era a relação dela com aquela criança, como se ela estivesse fazendo algum tráfico de crianças ou alguma coisa, ou querendo alguma coisa assim, até que o marido dela chegou e aí desfez toda aquela situação, né, e tal, e aí seguiu. E essa moça foi conversar com uma outra amiga. E aí ela falou, cara, olha que situação terrível que eu passei no aeroporto, isso há uns 15 anos atrás que elas me falaram, nem tanto tempo assim, né, 15, 20 anos. Olha só, acharam que meu filho não era meu filho, que eu estava querendo, né? E aí essa amiga diz para ela assim, uma amiga negra, mas também você fica frequentando esses lugares que negro não tem que frequentar? Gente, 20 anos atrás, 30 anos atrás, vocês conseguem perceber, assim, né, como as coisas, que igualdade é essa e tantas coisas estão tão incutidas na nossa sociedade, na nossa cultura, tão enraizadas, de que não é à toa que a gente tem que estudar que todos somos iguais, né? E mais para frente ele ainda vai falar assim sobre o sangue, né? O sangue mais puro ou menos puro, não existe pureza em sangue, existe pureza no espírito. Quanto mais a gente avança, mais a gente se burila, mais a gente consegue alcançar novas expansões de consciência e perceber ainda mais cada um como único nesse processo, né? Como contribuidor aí, um com o outro, né? Então, somos iguais, sim, perante Deus. Então, todos os lugares onde frequentarmos, quando tiver algum desconforto aqui dentro de nós, né, de tipo, será que estou adequado ou não? Será que esse lugar é para mim ou não? Será que eu tenho que ouvir isso ou não? É respirar e dizer, opa, tá todo mundo no lugar certo na hora certa, né? E se eu insistir em, de repente, vir para um lugar que não era para eu vir, que eu posso aprender com isso também, né? E poder ver o que eu tenho que aprender com isso. E isso é uma pergunta-chave, assim, que eu gosto muito, né, de trazer e também trazer para mim,
Porque quando a gente aprende logo, gente, quando a gente se pergunta, o que eu tenho que aprender com isso? E quando a gente aprende o quanto antes aquilo ou deixa de existir, porque para de fazer sentido, né? Quando eu aprendo uma coisa, é como se eu mudasse de fase, não é assim? É por isso que temos prova na escola, para ver ali, né? Não é para nos medir, né? É para medir o conhecimento com aquela situação. E é bom que a gente aprenda isso e ensina isso também, né, para as nossas crianças, para seja quem for, porque às vezes as pessoas ficam achando que a prova mede elas. E olha, tirar um 0, olha que terror na vida de uma criança. Porque eu sou o 0, olha que danado. E não é nada disso. Aquela prova está medindo aquele conhecimento, aquele pedacinho de conhecimento que o professor entendeu que é o mais importante para ela entender, porque nem é a matéria toda, né? Então, olha quanta coisa, quanto desdobramento. E assim também é a nossa dinâmica. As nossas provas são o quê? Nos medem? Não, nós somos muito mais amplos, né? Mas mede o meu conhecimento naquela fase que eu preciso ali entender, passar, gerenciar. E aí, depois que eu aprendi, eu sigo adiante com novos desafios. Porque aqui é a proposta, né? Estamos nessa vidinha que não é para viver de plenitude, de tranquilidade. Sou neta de português e mãe preta. Agora você vê. Olha aí. Olha, ninguém ligou. A família portuguesa, meu pai adorou. Então, por uma mistura, até hoje, ninguém tem nada disso, todo mundo é igual. Que maravilha. O amor dele era minha avó, mas ele era preto, e daí? Ó, então tem um tantinho mais de pureza nesse espírito aí, né? De reconhecer a igualdade entre todos, né? Que é fundamental. Então, que possamos, então, experimentar as provações, né? Sejam elas em qual dimensão for, entendendo que mede aquilo ali no sentido do entendimento. E aí, quando eu entendo, aquilo muda. Ou acaba, e eu já não tenho mais aquela aprovação, vou para outras. Ou, se aquilo continua, eu fico muito mais confortável com aquilo, porque eu já entendi a dinâmica. Eu já estou arrumando aquilo em mim, né? Já compreendi o processo e vou tentando exercitar dentro das possibilidades ali, né? Então vai fazendo uma diferença muito grande. Eu botei aqui quando a gente fala das desigualdades da aptidão, que aí Kardec pergunta, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Vocês já imaginaram, gente? Todo mundo fazendo a mesma coisa, com a mesma habilidade, do mesmo jeito. Ia ser um troço chatinho, né? E aí é isso, assim, na verdade, os espíritos vão respondendo aqui pra gente que a gente precisa experimentar as aptidões, né? Não necessariamente, quando eu comecei a ler, eu falei assim, gente, mas será que todo mundo tem que ser músico? Será que o espírito, em sua trajetória, em algum momento, vai ter que experimentar da música frente ao seu processo, né? E aí, na minha cabeça, eu vi assim, não necessariamente, né, com as mesmas experiências, mas o participar daquele processo e transitar nele com tranquilidade, com facilidade, com desenvolver-se, né? Será que todos os espíritos têm que ser matemático? E saber muito de matemática para poder... E aí, de novo, não, né? Mas como que essas coisas contribuem no meu aprendizado, né? Mas cada um, então, dentro da sua dinâmica, dentro da sua descoberta, vai se desenvolvendo gradualmente aqui e ali, mergulhando nas suas provações, né? E desenvolvimentos. E aí, o que tem de muito bacana aqui? Nessa diversidade, né? Porque somos iguais, mas nessa diversidade. Olha que danado. Somos iguais perante Deus, todos os espíritos, mas nós sabemos da nossa diversidade. Ninguém pensa igualzinho a ninguém, somos singulares. Lembra que falávamos para vocês algumas vezes aqui sobre o filtro, lembra? Das últimas vezes,
Que cada um tem um filtro com suas experiências, culturas, dinâmica, né? Esse arquivo milenar que somos, por isso pensamos cada um do seu jeitinho especial, né? E aí, frente a essa diversidade, o que estamos fazendo aqui então? Se cada um tem uma aptidão frente a uma coisa, o que fazemos com isso? Para que será que é isso, gente? Para complementação, para, você falou, não entendi. Mostrar que todos somos iguais. Somos iguais e somos diversos, né? E estamos no processo de complementação. Olha que bacana. Complementação é o quê? Aqui, eu tenho arroz aqui em casa. Ah, eu tenho feijão. Aqui eu tenho uma saladinha. Aqui eu tenho um ovo. Dá pra gente fazer uma... Caramba, se a gente juntar tudo, dá pra fazer uma refeição para todos nós? Ó, gente, é dentro dessa dinâmica. O que eu posso contribuir para esse mundinho? Qual é a minha parte? Qual é a minha parte, né? Se eu sou bom nisso e se eu me desenvolvi nesse processo, o que é que eu tenho a contribuir? Vocês sabem que uma vez eu recebi uma jovem, não sei se eu já contei isso para vocês, no consultório, uma jovenzinha de 18 anos, 19 anos, e aí ela estava muito preocupada porque ela sempre estudou muito. Eu pedi permissão para ela para estar contando essa história, né, para as pessoas, e ela me deu. E ela estava muito angustiada mesmo, né, e incomodada com a situação que ela sempre estudou em colégios assim do bairro, né, e aí uma família estruturada, uma casa agradável, confortável para morar, e aí ela foi estudar no 2º grau numa escola tipo Cefet, né, essas coisas mais para o centro da cidade, onde você tem uma diversidade muito grande, né, de pessoas, de alunos, de moradias, de classes sociais e assim por diante. E aí ela começou, Tatiane, mas e aí, por que eu tenho e o outro não tem? Como que eu vou lidar com isso? Como que é essa dinâmica? Por que me é permitido ter tanto e o outro tão pouco? E ela muito questionando essa dinâmica e muito incomodada com essa situação. E a gente foi trabalhando, né, dentro dessa dinâmica. Ela começou a desenvolver trabalhos muito bacanas lá dentro da escola dela, que tinha um processo de poder estar trazendo o pessoal lá do meio mais rural para poder estar empreendendo seus produtos aqui no centro, dar visibilidade e possibilidade, né, dessas pessoas mais humildes, com mais dificuldades de poderem ter um tantinho mais. E aí ela foi aprendendo, tão bacana, de que quem tem mais, dá mais. Quem tem mais, não é à toa que tem mais. Aquela habilidade que você tem, não está ali à toa. Ela está na dinâmica de eu poder executá-la a favor de quem quer que seja. A meu favor e a favor do que está ao meu redor. Olha que bacana. E aí ela foi acalmando o coração dela, porque ela percebeu o quanto que ela estava podendo com o que ela tinha mais. Que o compromisso dela também era um tantinho maior, mas ela tinha mais ferramentas para auxiliar quem tinha menos. Que acabava ficando com um pouquinho demais com a contribuição dela e daquele grupo, e aí podia também dar um tantinho mais a partir de aí. E aí, vocês percebem? Vai que nem o processo da corrente do bem, né? E vai seguindo dentro do processo. Olha que bacana, né? Então, as nossas diferenças estão nesse tocante de complementaridade, como você colocou bem, né? Qual é a minha parte? E somos iguais, sim, com as nossas diferenças, sim, com habilidades específicas, sim, que precisamos ir aí desenvolvendo a favor do todo. Como podemos, então, contribuir com essa dinâmica? Vocês já se perguntaram qual é o papel de você, qual a parte que lhe toca nesse todo? Que tem um tantinho a ver com o propósito que falávamos aqui antes, né? Com acordar, com despertar e dizer,
opa, pra que eu tô levantando dessa cama? Pra que eu tô levantando dessa cama? Porque se tá claro, se todo dia a gente acorda com essa clareza, talvez fique até um tanto mais confortável pra gente também, né? De mais tranquilidade, mais claro. Não, é isso. Fica meio desconfortável quando eu não consigo encontrar ou me perceber nisso. Às vezes a gente se desvirtua um tantinho, né? Do caminho, da dinâmica, parece que tá meio... Gente, mas fui dar uma volta tão grande, mas que não necessariamente seja algo também que não seja para contribuir. E aí, eu não sei se vocês viram, já viram, tem um vídeo no YouTube do Steve Jobs em Stanford. Vocês já ouviram essa história? Ele é orador de uma turma de Stanford, né? O Steve Jobs aí que com tantas construções na questão, né, da tecnologia, né? E aí eu estou falando isso porque ele fala sobre a fala dele chama unir pontos. E às vezes a gente acha que está muito distante, às vezes acaba estando muito próximo do nosso propósito também. E a história dele, lá bem pequenininha, ele vai falando que ele foi uma criança adotada, né, porque os pais dele, de origem, eram jovens, né, na universidade, viram que não iam poder estar cuidando dele, e entregou ele à adoção, mas desde que garantissem que ele ia entrar na universidade. E aí o casal, sim, nós vamos fazer de tudo, ele vai entrar sim, e ele entrou na universidade, só que depois de entrar ele viu que não era bem aquilo que ele queria. Não sei se vocês conhecem essa história. E ele saiu no sentido, não estou mais, né, numa grade, não estou mais matriculado, mas ele continuou frequentando aulas que ele escolhia. E aí ele foi lá escolheu uma matéria sobre a arte das letras, né? E aí, assim por diante, ele ia, se a melhor refeição era num templo Hare Krishna, que era tantas horas no final de semana que ele fazia, e ele foi dinamizando a vida dele. E aí, quando ele fala unir pontos, é que quando ele começa a olhar para trás, ele viu que aquela matéria da arte das letras foi fundamental para aquela coisa do Word que a gente conhece hoje, né? Que quais são os tipos de letras de tal, que foi ele que implementou. Olha só. E aí, talvez a gente pode achar que está muito distante de um propósito, porque muda o caminho que alguém disse que era aquele caminho que era o nosso, né? E de repente você percebe que não, que as coisas estão de fato encaminhadas. Seu olhar, você une pontos e diz, caramba, eu fiz um caminho que era mesmo aquele que eu precisava fazer, né? Mas quando a gente está, de novo, alinhado e próximo do nosso propósito. Às vezes a gente está meio desvirtuado no sentido de o que de fato importa. E essa é uma questão que a gente faz muito na atualidade, né? O que de fato importa? O que de fato nos importa? E ver esse documentário, né, de chegar até os 100 anos, é bem curioso perceber que dentro lá das possibilidades, que é o propósito, a fé, o estar junto de pessoas queridas, familiares muitas vezes, sentir-se membro de uma comunidade, né, desenvolver a sua fé, estar em atividade, né? Todas essas coisas juntas parece que vão ali desencadeando esse processo, né, da longevidade, uma longevidade confortável, porque eles dizem também que a depressão minimiza até de 3 a 7 anos de vida. Normalmente as pessoas mais deprimidas diminuem esse tempo de vida. Olha que coisa. Muita coisa, né? Muita coisa. E como que, às vezes, a gente, dentro de uma dinâmica atual, está muito sendo carregada para esse lugar do isolamento, né? Desse lugar do, poxa vida, queria tanto isso e não tenho. E o que é isso que eu quero tanto e não tenho, né? E essas pessoas aí normalmente vivem uma vida um tanto mais simples, sabe? Com o valor que o outro tem, né? Dando valor
ao outro, dando valor à companhia, dando valor às boas risadas, né? Dando valor ao tempo que se pode ter de qualidade com o outro. E aqui, gente, o que a gente vê, né? Tá tão comum, né? A gente olhar o que é que tem valor, né? O que os influencers dizem que tem valor, né? Então, perceber que às vezes a gente está direcionado um tantinho para valores que, será que isso contribui com uma longevidade feliz, com uma vida, independente de longeva ou não, mais confortável, mais em paz, né? Faz a gente parar e dizer, será que eu estou na direção do meu propósito? Ou será que eu estou querendo entrar em propósitos alheios, né? Então, cooperar é uma dos nossos propósitos enquanto ser humano, né? Nós somos feitos aqui dessas mesmas substâncias que existem nesse planetinha. Somos terráqueos, né? E o hidrogênio, o carbono que tem aqui no meu corpo também transita pelo ar, que está nas paredes, que está em todos os lugares. E aí precisamos, então, nos comprometer por esse espaço, assim, né? A parte, de novo, que me toca é essa, de ser complementar. Como eu contribuo para o avanço de tudo e de todos, e não só de uma parcela, né? Não só para aquele grupo. Como que eu impacto, né? Eu preciso ser um mártir, Tatiane. Não é isso, né? O nosso comportamento no dia a dia, né? Eu fico pensando, passar por uma pessoa que está ali morando na rua, né? Que está deitado, e fingir que não vê, é esquisito, não é, gente? Mas, Tatiane, naquele momento eu não me vejo podendo fazer nada. Mas será que nem direcionar um pensamento de que Deus te abençoe, meu filho, né? Olhar, observar e poder perceber, gente, o que será? Será que existe algo que eu posso fazer, né? Eu achei curioso, assim, tem um senhorzinho que mora numa rua onde eu passo com a minha filha para natação, e aí teve um dia que a gente passou, ele estava deitadinho, a gente estava passando apressadas, porque estava em cima da hora e ele estava deitado, sem uma coberta. E aí eu falei, filha, olha só, tá frio, né? Esse moço tá aqui, caramba. Aí ele, mamãe. Aí eu cheguei a falar assim, será o que a gente pode fazer? Mas a gente seguiu o caminho, né? Para poder ir no nosso horário. E aí a gente falou, que o Papai do Céu o ampare, que ele possa, né, sentir aquecido ali, cuidado naquele ambiente. Aí fomos. Quando a gente estava voltando, ele já estava com uma cobertinha. Foi curioso, né? Eu falei, Lara, olha, ele já tá com uma cobertinha, já tá mais quentinho, vai passar uma noite mais quentinha. Ela, mamãe, que bom. Aí no outro dia a gente passou, tem uma pessoa que coloca um churrasquinho, sopas e tal, assim meio que na esquina, né? Ele estava sentado e ele estava comendo. E a gente, filha, ele já tá comendo, que bom. E ela, mamãe, olha só, ela que apontou primeiro, né? Ele está comendo, então ele está alimentado, né? Essa coisa da necessidade básica, pelo menos, que precisa estar suprida, né? E aí no terceiro dia ele estava de novo sentadinho lá numa outra mesa comendo uma sopinha, e Lara, né, fez questão, e a gente ali envolvendo, e ela, mamãe, por que será que ele não tem uma casa, né? E, pois é, filha, por que será? E aí perceber, né, gente? Não dá para achar que a gente tem que passar ou tropeçar ou não ver, né? Às vezes parece mais fácil isso porque não me implica no processo, né? Não é meu. Como não é meu se eu sou esse ser de complementariedades, né? Se eu não estou aqui à toa. Se eu, com a minha habilidade, preciso fazer algo em relação a mim, ao meu desenvolvimento, ao meu crescimento, é responsabilidade minha, e ao que está ao meu redor. Me sentir incluído nesse processo. Mas como que a gente se inclui nesse mundo de hoje, gente? Como que a gente se inclui? Tendo muitos seguidores? A gente se inclui desse jeito?
Outro dia minha filha estava assistindo uma menina que faz joguinhos e tal, uma youtuber, estava lá. Aí eu fico junto normalmente, né? Aí a menina dizia, porque no joguinho dizia, chama aqui os seus amigos, que aí você ganha não sei quantos. Aí ela, eu acho que... E ela joga junto com a mãe dela, essa menina, né? Lá na internet. Aí chama não sei quantos amigos. Aí ela, nossa, mas eu não tenho esses amigos todos, a menina dizendo, né? Lá enquanto jogava. Eu não tenho. Se eu tiver 10, 20 amigos é muito. Aí a mãe, como assim, fulana? Você tem não sei quantos milhões de amigos, não sei o que você quer dizer. Ela, mamãe, eu tenho não sei quantos seguidores e tal. Olha só, eu achei curioso isso, porque na verdade os seguidores não são os amigos dela, né? Não são pessoas que partilham, não são essas pessoas que param e dão risadas juntos, não são essas pessoas que eu procuro quando eu não estou me sentindo bem e quero poder trocar e falar um pouquinho e compartilhar e poder vir à minha casa e fazer a festa do pijama. Não são esses todos, não, né? Então, quantos são e como a gente anda compartilhando, cultivando isso ao nosso redor, porque isso faz uma grande diferença para a longevidade, uma longevidade feliz. Como a gente anda cultivando a proximidade, né? Numa das regiões, as pessoas fazem um grupo, que eles deram até um nome desse grupo, que eles se reúnem, né, às tardes, no finalzinho de tarde, sabe, com maior frequência, e aí eles cantam juntos, eles dançam juntos, eles riem juntos, e eles ajudam aos amigos que precisam. Se reúnem para ver o que pode fazer por aquele que está com uma necessidade. E nas pesquisas sobre felicidade, duas coisas ficam muito evidentes, né? Que uma é ter no final do dia a consciência tranquila do dever cumprido. Isso faz uma grande diferença das pessoas que se dizem felizes. Por hoje deu, assim, né? Isso é uma localização também de tempo, né? Porque às vezes a gente... Tatiane, mas dormir com dever cumprido, se eu ainda tenho uma vida toda para poder seguir, mas conseguir estar presente e dizer, por hoje. Não dá para eu fazer uma vida inteira num dia, né? Mas a vida começa todo dia, não é? E por hoje, dá para dormir. E não vou ficar lá na ansiedade de que amanhã não, mas eu tinha que fazer isso, mas eu não fiz aquilo outro. E o que eu fiz? Consigo pôr a minha percepção? Então, uma é consciência do dever cumprido, e o outro, sabe o que é, gente? Um ponto bem forte que aparece em grande parte das pessoas que se dizem felizes. Alguém se arrisca? Fazer o bem. Olha que coisa. Curioso, né? Tanto que dentro dessa questão que ele vê aí nos lugares, normalmente tem o processo do trabalho voluntário como algo marcante nesses grupos, ou esses grupos, né, essas pessoas que se reúnem em prol de estar sempre vendo o que alguém precisa ou auxiliando. As pesquisas mostram que quando a gente faz algo a nosso favor, que é bom, que a gente se sente bem, que é confortável e que é agradável. Mas quando a gente faz algo que a gente percebe que foi muito bom para o outro, e que não quer dizer que seja ruim para a gente, tá, gente? Mas eu fiz algo em prol do outro e que foi muito valoroso para o outro, que a sensação de plenitude, de conforto em nós amplia-se bem mais do que quando a gente faz só por nós. Olha que coisa! Eu estou falando de pesquisas dessas grandes universidades que estão estudando a felicidade por aí afora. Coisa, né? Então, isso a doutrina espírita traz muito para a gente, né? Eu não sei
se tem alguma outra religião, né, às vezes por desconhecimento, mas que trabalha tanto a caridade, que tem tantas frentes, né, em prol do auxílio do outro. E eu fico pensando como que esse grupo, quando cada vez mais se afiniza e se sente, porque às vezes a gente senta um do lado do outro, frequenta o mesmo espaço, mas às vezes a gente vive dores que ninguém sabe. Curioso, né? E aí, sabe o que acontece? Tem algumas pesquisas também sobre vulnerabilidade, que diz, tem um livro que chama Coragem de Ser Imperfeito. Eu esqueci o nome da moça, mas eu vou lembrar. E aí ela tem mais de 10 anos de pesquisa sobre vulnerabilidade e ela diz que ela é americana, mas ela fala de uma cultura mundial, de como que a vulnerabilidade, compartilhar vulnerabilidade tem as suas preocupações, né? A gente, eu vou falar da minha vulnerabilidade, vou falar da minha dor, vou falar do meu desconforto. É como se eu ficasse mais fraca, né? É como se eu fosse menos, se eu falasse da minha dor, da minha vulnerabilidade. E a gente sente isso, está muito incutido de novo na nossa cultura. Só que sabe o que ela mostra, gente, com as pesquisas? Que quando nós, pessoas, fazemos isso de compartilhar vulnerabilidade, claro, com pessoas que a gente entende que pode estar ali mais próximo, tá? Porque a gente não vai compartilhar a vulnerabilidade com aquela que tá doida para dar uma punhalada pelas costas, né? Não é. Dá tiro no pé. Mas aquelas que estão um pouco ali, mais próximas de nós, né? E quando a gente compartilha, os outros também têm a tendência de compartilhar vulnerabilidades conosco. E a gente acaba descobrindo que somos todos iguais, com dificuldades, com facilidades. E sabe o que isso proporciona? Maior fortalecimento dos laços, maior empatia, e as pessoas se fortalecem em vez de se enfraquecerem. Olha que coisa curiosa. Mas a gente às vezes fica se escondendo, né? Atrás de uma máscara. Nossa. Aí quando a gente fala alguma coisa, nossa, mas você? Eu não esperava. Porque também na nossa cultura a gente acha que tem que estar sempre falando algo para o outro, né? Enquanto que às vezes o outro só quer ser escutado. Só quer ter um ouvido atento, né? E um olhar carinhoso e afetuoso para acolher a sua dor ou a sua dificuldade. Não necessariamente que você tenha um remédio milagroso, mas eu vou dizer, uma escuta atenta e carinhosa é um belo remédio para quem quer que seja. Mas a nossa cobrança, muito de uma questão cultural, eu tenho que ter uma resposta, eu tenho que ter uma solução. E a solução muitas vezes é o acolhimento. Nossa, danado, hein? Estou aqui com você, minha amiga. Não tenho dinheiro para você pagar sua dívida, ou não tenho a resolução dessa situação, mas eu tenho aqui a minha presença, e a minha escuta, e a minha atenção, sem julgamentos, né? Só estar ali presente para com o outro. E aí, será que a gente contribui? Será que a gente complementa nessa hora? E traz um tantinho mais de afago, de conforto, né? Nessa dinâmica nossa? Parece que sim, né? Quanto tempo a gente tem mais? Mais uns 10 minutinhos ou 15? Então, tá. E aí eles vão, então, falando aqui, né? Sobre a desigualdade social. E aí falamos bem aqui, né? De qual é o nosso compromisso, então, com o outro. Na 807... os espíritos, Kardec pergunta, o que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? O que a gente deve pensar, gente? A gente deve pensar que a criaturinha está bem equivocada, né?
E que a gente precisa, de novo, rever nossos valores, né? Quantas vezes a gente já viu isso bem no meio comum, né? Tá achando que tá falando com quem? E aí fica aqui uma reflexão também para a maternidade também, né? Porque a gente está reprovando isso no meio social, né? De alguma autoridade dizer, tá achando que tá falando com quem? Isso é autoritarismo. Mas dentro de casa a gente fala com facilidade isso? Tá achando que tá falando com quem? Quem é que ensina a gente isso? Vocês percebem? Olha que coisa danada. Tá achando que tá falando com seu amiguinho? Ó, você tá ensinando o seu filho que respeito é bom para mim e também é bom para ele? E isso nos iguala e não nos diferencia? Gente, mas é muito comum a gente falar e é muito comum a gente ouvir. Mas por quê? Então percebe como que é reprodução, né? Então dentro de casa pode, fora de casa não pode? Como que uma criança entende isso? Aonde é que ela aprende o que pode, fora ou dentro? Tá achando que tá falando com quem? Nesse momento eu me coloquei num degrau a mais do que ele, né? E aí eu tô ensinando a ele de que existe respeito de forma diferente e não o processo de igual. Somos todos iguais perante Deus. Se somos iguais, por que eu estou me colocando diferente? Será que é essa a postura? E aí, Tatiane, você vai aceitar tudo que disser, tudo que fazer? Claro que não. Mas não é nessa postura de estar achando que está falando com quem que eu vou ensinar alguém de que aquilo e a forma como está fazendo não é a melhor forma de fazer. Porque aí eu estou fazendo de uma forma muito torta também, querendo ensinar o torto com outro torto. E aí fica esquisito o negócio, né? Mas olha como se naturaliza. Dentro de casa pode, fora de casa não. E aí quando ele vai falando aqui, né, da importância da gente estar atento a isso, aos julgamentos que a gente faz, né, às vezes do lado de fora, não poderia agir assim, olha como está fazendo. Aí dentro de casa, quando acontece aquilo, eu tenho medidas e parâmetros diferentes no processo. Opa, está na hora de se avaliar, né? Na hora dos nossos julgamentos e condenações, porque a gente não só julga, a gente condena e aplica a pena, não é? Tudo de uma vez só que para o outro. Para o nosso, às vezes fica diferente, né? A gente se permite dar uma burlada, não é bem assim, vamos dar mais uma chance, mas o outro não merece? O outro que veio aqui para complementar, que é o outro que somos todos irmãos, né, gente? Quando a gente compreender um tantinho melhor isso dentro dessa dinâmica, como o outro pode contribuir comigo, como eu posso contribuir com o outro, a gente rompe um tanto mais essas distâncias, esses abismos, essas muralhas que nós construímos. E aí eu fico pensando assim, né, como que a gente pode criar, né, movimentos, dinâmicas de maior aproximação. Eu fiquei vendo, né, essa dinâmica da longevidade. Tem um grupo de pais da escola da Lara que foi um achado muito bom, assim, não sei se a questão da pandemia, né, mexeu um pouco que no retorno, acho que a gente sedento, né, por se encontrar e tal, o grupo se afinou bem, né, se vinculou. E aí hoje tem um encontro de um aniversáriozinho, eu falei, gente, eu vou propor um encontro de sexta-feira com essas mães, aquela coisa de leitura, né, para que eu possa ainda afinar com ainda mais intimidade, porque eu quero viver mais e melhor, né, e ter maior intimidade, troca, ter maior proximidade, ter um espaço de dar risadas, de ser simplesmente quem é. Ufa, dá um alívio, não dá? Faz falta, não faz, gente, isso?
E o que será? Qual movimento a gente está fazendo nessa direção? Ou a gente está achando que nessa modernidade é assim mesmo? Quantas vezes a gente cai nesse lugar? Mas é assim mesmo. E talvez a gente não gere oportunidades de se arriscar um tantinho na direção dos outros, né? Fica aqui, eu não sei se vocês já têm, mas de repente que o Sesfa possa, né? Tá pensando nisso, de um tanto mais de intimidade, às vezes de grupinhos, né? De repente menores, facilitam esse processo, para que a gente se sinta um tanto mais íntimo, um tanto mais confortável, um tanto mais capaz de compartilhar as nossas vulnerabilidades e se sentir fortalecido nesse processo, né? Porque aqui tem pessoas que facilitam esse processo de aproximar-se, de cuidar-se. Aqui tem trabalho no bem, né? Que facilita e que está aqui vinculado a isso. Aqui tem, quando pessoas se reúnem, estão próximas, elas também podem desenvolver ainda mais o seu propósito, estar alerta. Olha só, quem sabe desenvolver o trabalho aqui da jardinagem, de uma horta, estamos aí, e aí estamos criando uma zona azul aqui no meio de Botafogo. Pessoas que estão aí trabalhando, né, nessa direção, na aproximação delas mesmas, né? Estamos acabando aqui. Vamos ver aqui o que mais que eu tinha posto aqui para vocês, para a gente ler. Na 812, Kardec pergunta assim: por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Olha aqui, e eu acho que essa vai fechar bem aqui no nosso momento. Olha o que os espíritos respondem. Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar. Se entendesse convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar... Se entendesse convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Ouviram bem isso? Tatiane, mas eu tenho que me sustentar, e aquele trabalho é muito ruim, e todo dia eu levanto não querendo levantar, porque aquilo é horroroso, e eu não aguento mais, mas a minha vida é... Gente, isso é um sacrifício, né? É ir para o sacrifício, para o matadouro todo dia. E isso é extremamente estressante, a gente fala desse estresse crônico, que vai inflamando todo o nosso corpo e que vai gerando muitas dores e doenças, muito, muito sério. E aí, Tatiane, o que eu faço com isso? Uma sugestão é que quando a gente está com foco no problema, é só o problema que a gente vê. Quando a gente muda o foco, às vezes a gente começa a enxergar um tantinho de soluções, né? E aí enxergar até aquela situação, se é tão necessária naquele momento, talvez de uma forma diferente. E será que é só aquilo também que existe na minha vida, ou eu resumo a minha vida àquelas horas? Que, claro, horas de trabalho normalmente são muitas, né? Mas e o que eu faço? Além disso, não conta nada? E será que essas horas extras, será que não pode ser construção ou escadinha para uma outra proposta? E aí os espíritos continuam assim, olha, como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Eles deram um puxão de orelha com força aqui, né? Para nós, né? Vivemos, gente, desafios diários danados. Isso é um outro aprendizado que a gente pode, né, dar às nossas crianças desde pequenininha, porque não tem aquilo, né,
da princesa e do príncipe, que aí o príncipe veio, salvou e tudo na vida agora ficou pleno, né? Não existe assim. A vida é desafio do início ao fim, né? Isso faz parte do processo. Quando a gente introjeta isso, que é assim, as coisas que são, parece que são mais confortáveis, né? Mas quando eu vivo algo que eu digo, não devia ser assim, não pode ser assim, tem que ser, ó, só cantando com os passarinhos, que vai ser esquisito. Só que, de novo, dependendo de como eu ponho o foco, se eu pego o problema e torno ele, né? Meu Deus, que dificuldade tremenda, eu só tenho olhos para ele, vai ser difícil. Mas se eu olho para o problema como, eu tenho um problema, não vou negar. Isso já é um grande ponto. E aqui, vou ter que ficar com ele, eu vou ter que passar por ele, querendo ou não. De novo, eu me aproximo dele em vez de ficar me distanciando. Sabe o chiclete, gente, quando a gente pisa? Que parece que cada vez gruda mais e a gente quer arrastar e tirar e ele cada vez gruda. É quando a gente não quer aceitar, né, algo como nosso, não quer aceitar algo como presente. Mas quando a gente, ok, chicletinho, tu tá aí, né, criatura? Grudou no meu pé e agora eu vou ter que tirar o tênis, vou ter que pegar o palitinho, vou ter que ir lá coisar, vou ter que lavar. Ó, eu tô aproximando ele, eu tô dizendo, é meu, né? E algo eu vou ter que fazer com isso. Mas eu vou ficar só esbravejando ou eu vou procurar ver possibilidades dentro disso? Tem hora, gente, que o negócio assim, o céu tá cinza, as nuvens estão lá carregadas e que vai chover e que não é nada simples e que é difícil e parece que a gente não enxerga nada, né? Só que assim, o céu azul continua lá. É isso, né? Talvez esse seja a noção de fé, de propósito, que se ela está presente, eu digo, ai meu Deus, que difícil. Outro dia, um tempo atrás, que eu estava numa situação delicada, eu ficava assim, meu Deus, que eu aprenda logo com isso, porque eu não aguento mais. Tem hora que a gente fica, né? Ai, o que eu tenho que aprender com isso? Que seja logo, porque eu não aguento mais experimentar isso. Porque repete, até que a gente aprenda, né? Mas aí como a gente faz, né? E aí é na presença dos queridos, é na presença da nossa fé, é no lugar que nos reconforta, é na dinâmica de nos aproximar um tanto mais de nós e do nosso propósito, que a gente vai seguindo e se fortalecendo e podendo enxergar novas possibilidades frente a isso. Então, que possamos nos lembrar que somos todos iguais perante a Deus, ninguém mais, nem menos. Sérgio Cabral, que já até saiu, dava esse exemplo quando ele estava lá na prisão, né? Agora nem está mais. Né? É igual perante a Deus. É igualzinho a vocês. Isso, né, gente? Os que cometem as maiores atrocidades são iguais perante a Deus. E que vão responder segundo os seus atos. Por quê? Porque lei de causa e efeito não é dogma. É lei natural. Aqui ou um tantinho mais além. Cada um, segundo suas obras, vamos colher. E que sigamos, então, fortalecidos nessa fé desse Pai que nos auxilia, que possamos nos aconchegar, nos sentirmos acolhidos, seja numa prece amorosa e fervorosa, seja num abraço de uma amiga querida no SESF ou em qualquer outro lugar, para que a gente se sinta acompanhado para seguir adiante, porque estamos todos aqui em complementaridade, né? Fazendo a nossa parte, permitindo que o outro faça a dele. Não precisamos dar conta de tudo, tá? É só a nossa parte. Então, um abraço querido em todos. Queremos agradecer, então, a Tatiane pela agradeço. E dar os avisos sobre as palestras e estudos que nós temos aqui, né? Na quarta-feira, agora nós temos uma palestra às 15h30, 15h30 às 19h30, que é presencial, tá?
E presencial tem essa palestra da quarta, 15h30, essa palestra de domingo, às 10 horas. Temos o estudo do Livro dos Espíritos, que é o tempo 2, 8h30, e esse mês a gente não está tendo, vai recomeçar a partir de outubro, tá bom? E o presencial atualmente é isso. E online a gente tem o culto do Evangelho no Lar, às 20 horas na quarta-feira. Na quinta-feira a gente tem o estudo do livro Nosso Lar, às 19h30. Aí, quinta-feira, agora a gente tem presencial também, às 15h30, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A partir de 15h30, às quintas-feiras. E no sábado a gente tem evangelização lá no Calefeiros, às 16 horas. E a gente tem o estudo do Evangelho do Novo Testamento, que atualmente a gente está nas cartas de Paulo, às 11h30 do domingo, de 11h30 a 12h30. Tá bom? O atendimento fraterno para quem precisar, né? Tem que chegar aqui um pouquinho antes das 10 horas do domingo e avisar lá na secretaria para poder ser atendido. E temos a biblioteca que está aberta a todos, se alguém se interessar por algum livro, lá procurar. Tá bom? E o mercadinho, que é para a gente poder comprar, se a gente não tiver tempo de comprar no mercado, comprar aqui para poder doar, quem puder, né, para as cestas que a gente distribui mensalmente para as famílias. Então, vamos fazer a nossa prece, elevar nossos pensamentos, sintonizar os nossos corações, as nossas mentes, com nossos amigos espirituais, com os amigos mentores dessa casa, para que possamos entrar na sala de passe, aqui uma paz, em sintonia, consigo mesmo, com corações e mentes abertos para recebermos as energias que são transmitidas através dos médios.